Hoje eu vou conversar com a Mônica Almeida. Ela é facilitadora de experiências de aprendizagem na SG Aprendizagem. Tudo bem, Mônica? Obrigado por aceitar o convite. Oi, Edu, eu que agradeço. Tudo bom e você? Estou bem feliz de estar aqui. Estou ótimo aqui também, muito obrigado por perguntar. E antes da gente começar, de fato, o episódio ali, entrando no nosso assunto, né? Eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo aqui ou assistindo a gente, né? Para te conhecer um pouco melhor. Obrigada, Edu. Então, hoje eu atuo como facilitadora de experiências de aprendizagem e designer de experiências. Então, muitas vezes eu faço essa dobradinha, então eu desenho a experiência, então facilito, atuo como instrutora de treinamentos, de experiências. Faz 6 anos que eu estou nessa e atuando numa consultoria, que é a SG, a Aprendizagem Corporativa. Mas a primeira parte da minha carreira foi na área de recursos humanos. Então, eu sou psicóloga, especialista em administração de recursos humanos e trabalhava no corporativo, em multinacional, e há 6 anos eu peguei esse caminho da área de desenvolvimento, de treinamento e desenvolvimento. Acho que isso é um pouco do que eu faço hoje, da Bom, minha muito, vida, né? muito legal, muito legal. E até para quem está assistindo a gente entender, né, o porquê que eu te convidei para a gente conversar sobre isso. Porque de vez em quando a gente está ali, né, nós como líderes, a gente está ali dentro da equipe e a gente está identificando talvez algum gap de conhecimento das pessoas ali. Então a gente quer organizar talvez um treinamento, alguma coisa um pouco mais estruturada para conseguir passar esse conhecimento pro pessoal, conseguir aplicar de fato no dia a dia ali, né, trazer resultados com aquilo e tal. E eu imagino que tendo um conhecimento um pouco maior sobre experiência de aprendizado pode ajudar bastante a gente a montar ali trilhas de conhecimento de alguma forma para que as pessoas se desenvolvam ali, né? Então, esse é o background, vamos dizer assim. E baseado nisso, eu queria levantar um primeiro ponto aqui, assim, para entender de você, que é o seguinte. Vamos dizer assim que eu estou montando um treinamento para um grupo de pessoas ali na minha equipe, ou talvez até na minha empresa, né? Então, ao longo ali de várias equipes. A questão é, quais são normalmente os passos ali que eu devo seguir para montar um bom treinamento? O que eu devo levar em consideração? Excelente a sua pergunta, Edu. Eu acho que cabe um monte de coisa. Daria para a gente falar muito sobre esse assunto, ela é uma pergunta ampla, mas talvez eu acho que aquilo que você trouxe no início, que de vez em quando você identifica como líder, e os líderes identificam gaps nos profissionais da equipe, talvez esse seja o primeiro passo. Quando você trouxe essa palavra, eu já fiz plim. Gap de quê? De conhecimento e de habilidade. Então, quando a gente pensa em experiência de aprendizagem, treinamento, ela vem de uma necessidade ocasionada por uma discrepância entre aquilo que a pessoa precisaria entregar e o que de fato ela está entregando. Então, a gente tem um gap ocasionado por falta de conhecimento ou falta de habilidade. Todas as outras situações que acontecem com as pessoas e que influenciam a performance delas podem ter outras soluções que não experiência de aprendizagem. Eu acho que então o primeiro passo é identificar se aquilo que a gente está propondo para a pessoa vai ajudá-la a melhorar esses gaps para então entregar uma performance ideal, aquilo que é esperado da gente como profissional, de todos nós. Né? Então, eu conectaria esse primeiro passo com esse gap e com aquilo que vai, de fato, melhorar a performance das pessoas na organização, enfim, no trabalho. Eu acho que esse é o primeiro passo. E é interessante você começar mencionando esse ponto, porque assim, na minha visão, se a gente parar para entender a fundo o problema daquela, ou talvez daquelas pessoas, pode ser que uma simples apresentação já seja suficiente, pode ser que, sei lá, uma mentoria ali um pouco mais próximo, pode ser que algo mais simples consiga resolver. Então, a nossa cabeça pode vir, putz, não, vou montar um treinamento para isso. Mas, pô, será que vale a pena montar todo um treinamento, todo um aparato ali para conseguir resolver aquele problema? Então, acho que essa é uma primeira pergunta que a gente deve se fazer e naturalmente a gente vai chegar a uma conclusão, enfim, de se vale ou não a pena a gente montar esse treinamento, né? E assim, aí eu queria entender também de você, assumindo que, não, de fato, pô, a gente vai montar um treinamento aqui e tal, a gente já identificou os gaps de conhecimento das pessoas ali, talvez sejam muitas pessoas na empresa, ou alguma mudança grande que está vindo por aí, talvez uma tecnologia nova que a gente vai passar a usar. Normalmente, quando você vai montar esses treinamentos, ou algo, enfim, essas trilhas de aprendizagem no seu dia a dia,
como é que funciona? Como é que é a sua conversa ali com os clientes? Como é que você, de fato, estrutura? Excelente a pergunta, porque e hoje em dia na área de treinamento, desenvolvimento, de aprendizagem, isso é muito comum, que a gente realize um diagnóstico. Então, uma vez que a gente realizou um diagnóstico, identificou, e o diagnóstico não acontece só com aqueles que vão participar dessa solução de aprendizagem, dessa experiência. A gente vai buscar a liderança, a gente busca stakeholders que fazem parte desse processo para a gente se certificar do que é necessário, e aí vou usar uma palavra importante nos dias de hoje, que seria o que é essencial. Então, a primeira pergunta que a gente faz para quem está com a gente no desenvolvimento, que não. Quando eu falo está com a gente, porque o desenvolvimento de uma experiência é feito a muitas mãos. No especialista, no líder, alguém da própria equipe vai direcionar esse design para aquilo que é essencial, para que só entre nessa experiência o que vai contribuir de fato para o alcance de um objetivo que a gente vai determinar. O que a gente espera que essas pessoas sejam capazes de fazer ao final dessa experiência. Você falou, de repente a gente tem um novo processo, um novo produto, um novo sistema. O que a gente espera em nível de habilidade mesmo, até cognitiva, o que a gente espera que essas pessoas alcancem depois? Então, eu acho que esse é o primeiro, essa é a conversa, para a gente estabelecer, a gente chama de rei. Né? Qual é o objetivo dessa aprendizagem? O que eu estou querendo? Onde eu estou querendo que as pessoas cheguem? Isso vai direcionar, vai ajudar a gente a filtrar conteúdos, conhecimentos, porque se a gente não fizer isso, entra tudo numa experiência de aprendizagem. Tudo é importante. Né? Pensa no líder, tudo é importante. Tá, mas para aquele gap, o que é importante? O que precisa ser considerado? Então a gente vai por essa conversa que não é uma conversa sozinha, né? Do designer para essa construção, mas há muitas mãos. Então a gente usa muita colaboração e aí princípios de design thinking como colaboração, empatia, experimentação, envolvendo essa turma toda, né? Legal. Você mencionou um ponto aí que eu já não imaginava que existisse nesse passos iniciais, né? Que era, por exemplo, uma parte, né, de experimentação. Então, normalmente, como é que funciona assim essa experimentação ali? Vocês testam talvez com uma pessoa ali específica, com algumas pessoas, um grupo pequeno, depois aumenta? Normalmente, como é que funciona isso? Legal, eu acho que vale a pena a gente falar, Edu, talvez, o que é o ideal e o que é o real. Boa. Né? Então, o ideal é que sim, a gente consiga prototipar. Então, eu tenho um piloto, eu vou desenvolver essa experiência de aprendizagem, você me falou dos passos, né? Então, a gente até pode entrar nos passos de um treinamento em si, mas eu preciso fazer isso rodar. Então, se eu tenho, por exemplo, algo que eu vou aplicar um programa grande, o ideal é que eu consiga, sim, pegar um grupo pequeno ou que eu tenha uma atividade que vai acontecer, eu preciso, pelo menos, fazer ela rodar pequenininha, talvez na minha equipe, talvez um grupo piloto que eu traga dessa própria equipe para testar para mim, para eu saber se aquilo que eu imaginei no meu design, na minha prototipação, está de fato contribuindo para essa pessoa alcançar aquele objetivo proposto, né? Legal, legal. E você mencionou sobre a estrutura enfim, de treinamentos. Como é que normalmente eles ficam estruturados ali? Quais são vamos dizer assim, os pontos mais importantes ali que vale a pena mencionar? Essa pergunta é importante, porque eu acho que tem vários caminhos. Essa área de aprendizagem, ela está se modificando numa velocidade, aí falar de velocidade com o nosso público aqui é chover no molhado, né? Mas eu acho que a gente pode começar falando de talvez uma receita, se eu pudesse dar uma receita de bolo, né? Eu diria que a gente precisa de uma base lógica. O que é uma base lógica? É o porquê que esse participante, essa pessoa, precisa aprender sobre aquilo. É o famoso por que eu estou aqui e não lá nas minhas tarefas, entregando aquilo que eu preciso entregar, por que eu preciso reservar esse tempo para estar aqui. Então precisa ficar muito claro por que as pessoas precisam aprender sobre aquilo.
E aí a gente pode conectar com os gaps, a gente pode conectar com o resultado da organização, que resultado a gente está buscando, por quê? Então precisa ficar muito claro o porquê. Por que as pessoas estão aqui? A gente chama de base lógica, talvez. Tá? Depois é o quê? Por que eu estou aqui? E o que eu vou ganhar com isso? Que é o objetivo. O que eu vou alcançar se eu ficar aqui nesse treinamento, nessa experiência? O que eu vou alcançar? O que eu vou ganhar? Qual é o benefício que isso vai trazer para mim? E aí eu estou fazendo de novo o processo de empatia e colocando no lugar dessa pessoa, né? Qual que é o benefício que isso vai trazer para a minha vida, para o meu trabalho? A gente precisa deixar claro. E aí eu vou trazer um dos mitos da área, que é aquela coisa de, vamos colocar um mistério, vamos deixar o pessoal curioso, aguçar a curiosidade das pessoas. E para a aprendizagem é justamente o contrário. Prepara essas pessoas para quando elas chegarem aqui, elas já saibam. Porque aí elas vão conseguir conectar, talvez, com problemas que elas tenham no dia a dia, que elas vão trazer para essa discussão, para essa experiência. Então, deixa claro para esse adulto, falando de aprendizagem de adultos, que ele vai poder tomar decisão também. Ele vai ter autonomia para decidir se isso é bom para ele, sim ou não, e onde é que isso vai ajudar ele no dia a dia. Então, eu acho que o que e esse objetivo é bastante importante. E aí, Edu, depois que ficou claro que a pessoa vai aprender, precisa praticar. Né? O que significa praticar? Eu posso, numa experiência de aprendizagem, você até falou, as pessoas aprendem de várias formas. A gente fala treinamento, mas hoje tem uma série de recursos que a gente pode considerar na nossa trilha, por exemplo, que é assistir um podcast como a gente está gravando aqui, ou ler um texto, algo mais informal, e essa é uma tendência, a informalidade, porque a gente já percebeu que aprende em todos os lugares, a toda hora, mas a gente precisa praticar. O que significa isso? Que depois que eu assistir um podcast ou um videocast, enfim, eu preciso refletir sobre isso. Como é que isso que eu vi, talvez a palavra às vezes que as pessoas usam é consumir. Como é que isso que eu consumi aqui se conecta com a minha vida, com a minha realidade? Então essa talvez seja a etapa de atividade. Vou fazer alguma coisa para as pessoas praticarem, para as pessoas colocarem a mão na massa. Pode ser resolver um problema, pode ser uma dinâmica de grupo, usando um termo antigo, mas que ainda cabe. Eu vou precisar fazer alguma coisa que as pessoas vão exercitar aquele conteúdo. A gente vai colocar em ação, porque é na ação que a gente aprende. E aí a gente avalia, o grupo está indo para o caminho certo? Sim ou não? Se ele não está indo para o caminho certo, um facilitador, que pode ser o líder da equipe também, ele vai oferecer feedback corretivo, dizendo, olha, a gente está se afastando, vem para cá. A gente caminha para cá. Ou ele vai dizer, muito bem, a gente está no caminho certo, isso se conecta com aquilo que a gente propôs no objetivo. Então, talvez, se eu pudesse dividir, eu diria que a gente tem a base lógica, o objetivo, uma atividade, a avaliação e um feedback que eu vou oferecer para essa pessoa, que pode ser um feedback digital também. Eu falei do presencial, mas tudo pode acontecer no digital hoje em dia. Legal, legal. E você comentou sobre a dinâmica de grupo ali, né? Alguma atividade, vamos dizer assim, que a gente decida fazer ali no treinamento, ou seja lá, como a gente vai chamar essa jornada de aprendizado como um todo, né? E eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nesse ponto pelo seguinte, talvez isso não seja algo comum para muitas pessoas da nossa área, assim, porque normalmente o que a gente pensa é, eu vou falar o conteúdo, vou colocar aqui para fora, talvez o especialista vai fazer isso, as pessoas vão entender e vida que segue. Só que essa atividade, ela acaba ajudando muito em várias atividades ali, melhor. Essa atividade, essa dinâmica de grupo ali, ou seja lá como a gente vai chamar, isso acaba ajudando muito no aprendizado das pessoas também, ou pode ajudar muito, né? Daí eu queria entender, assim, do teu ponto de vista, quando
você decide, assim, né, quando você está montando talvez uma trilha de aprendizado, quando que você decide que, pô, não, aqui eu acho que cabe alguma atividade para poder consolidar, mas isso, então, tipo, não, talvez não seja necessário, a gente pode deixar isso para um momento após, ou, vamos dizer assim, uma palestra, alguma coisa assim. Como que normalmente você decide isso? É muito processo, né, Edu? Eu acho que a gente pensar no processo ajuda muito a criatividade. Então, o que me leva a tomar uma decisão por uma metodologia X para eu utilizar? Qual que é o tipo de conhecimento que eu estou tratando ali? É um conhecimento de mão na massa? Vou usar um exemplo muito bobo do dia a dia. Eu gosto muito de cozinhar. Então, se eu me inscrever num curso para fazer um risoto, para aprender a fazer risotos, eu preciso necessariamente ter uma atividade em que eu vou para o fogão e eu vou preparar um risoto. A gente pode criar coisas muito legais, mas se aquele conhecimento ele é procedimental, não adianta a gente ficar batendo papo sobre risoto, a gente ir lá ver a Rita Lobo fazendo as coisas dela. Não adianta. Para eu aprender de verdade, eu preciso de ação. E aí tem uma série de metodologias ativas que a gente pode utilizar. Eu falei da dinâmica de grupo, mas tem estruturas libertadoras, onde as pessoas discutem, onde as pessoas conseguem se posicionar, e uma estrutura mesmo para que essa atividade aconteça. Precisa ter um planejamento para essa atividade acontecer. Ou seja, se eu estou falando do uso de um novo sistema, eu preciso ter o sistema. Eu preciso ter o recurso lá para que eu possa, nessa experiência, praticar. Se eu não tenho a prática e se esse participante, se essa pessoa que está aprendendo, ela não é protagonista, de novo uma palavra que está muito em alta, né? Que nada mais é do que a pessoa participar, né? E talvez tenha faltado muito isso lá atrás para a nossa vida escolar, que é protagonizar, ainda bem, as escolas estão mudando, mas protagonizar o próprio aprendizado. Ou seja, colocar a mão na massa, é entrar numa atividade focada para que eu atinja um objetivo. Então, não precisa reinventar a roda, não. É algo que eu vou fazer, às vezes a gente chama lá na consultoria, um treco que eu vou fazer para atingir aquele objetivo. Não precisa ser nada com pirotecnia, nada muito elaborado. Precisa sim ser conectado ao objetivo e ao porquê que aquelas pessoas estão ali. Às vezes, uma discussão em grupo faz com que as pessoas achem uma solução para determinado problema. E aí o objetivo está atingido. Uhum. Acho que é isso. Eu acho que esse ponto é muito interessante, porque o aprendizado ele vem mudando muito, né, com o tempo. Assim. Então, pelo menos na época que eu estava na escola, era aquele caso tradicional, né? De, você senta, assiste a aula do professor, faz a anotação, ok, fazer perguntas também, mas enfim, de maneira geral, não. E é isso, a vida que segue. E hoje em dia, pelo menos quando a gente vê atividades para adultos, né? Não sei para crianças como está hoje, mas pelo menos para adultos, a gente já espera essa troca muito maior, né? Até porque as pessoas que estão ali, elas também têm experiências, talvez já tenham usado, enfim, aquele aprendizado em algum momento nas equipes delas, na vida delas de maneira geral. Então, acho que essa troca de experiência vale, não é só uma troca, vamos dizer assim, ou uma pessoa instrutora que detém o conhecimento e passa para as pessoas. É muito a troca também que existe entre as pessoas. E na minha visão, em muitos casos, essa troca entre as pessoas acaba valendo muito mais do que o próprio conteúdo que a pessoa instrutora traz. De tão valioso que é isso, né? E um ponto que você mencionou que eu acho que também vale trazer aqui, né? Me lembrou de um caso, foi quando eu fiz um treinamento online chamado Aprendendo a Aprender. É um treinamento muito legal, vou colocar o link nas notas do podcast. E nesse treinamento, os instrutores mencionavam um negócio chamado de ilusão do conhecimento. Assim, eles falavam que o oposto do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão de conhecimento. Por quê? É o maior inimigo, né? Por que é o maior inimigo?
Porque às vezes a gente, talvez, leia um conteúdo, por exemplo, a gente pensa, ah, não, eu li, ah, não, entendi, eu já sei como é que funciona. Só que quando você vai botar em prática, você vê que você não entendeu nada, que você, não, peraí, não é bem assim, não lembro direito como é que funciona. Então você precisa colocar em prática até para testar o seu cérebro se realmente você absorveu ou não aquele conteúdo, né? Então é uma forma interessante. Quando a gente tem alguma atividade ali durante algum treinamento, durante alguma trilha de aprendizagem de maneira geral, essa é uma forma de testar se a pessoa realmente entendeu e dar pelo menos uma segunda chance da pessoa conseguir perguntar, tirar a dúvida dela para tentar consolidar aquilo que é importante no momento, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu vou até comentar o que eu faço. Por um acaso eu estou estruturando aqui, na verdade eu estou até conduzindo, né, um treinamento aqui na empresa enfim, sobre programação para pessoas que não são programadoras. E a base do treinamento, ele é prático, então as pessoas vão botar a mão na massa, elas vão sentir dificuldade, eu sei que isso vai acontecer, e ao longo dessa dificuldade eu vou tirando as dúvidas dessas pessoas para tentar garantir que elas tenham o melhor aprendizado possível. Aí depois tem exercício para elas fazerem e tal, né, mas a base da aula é uma base prática, para a pessoa realmente botar a mão na massa. Eu não vou ensinar teoria, não. É assim que funciona, assim, sensado, vai lá, faz, enfim, um dia você volta aqui e me pergunta. Não, é tudo na hora ali, tira tudo, dúvida na hora e tal. Que eu acho que assim é uma forma muito mais interessante quando a gente tem oportunidade de fazer isso, pelo menos, né? Acho que é muito mais interessante do que só uma passagem de conhecimento estática. Isso é focado na pessoa, né, Edu? A gente tem essa coisa de passagem de conteúdo, eu vou passar o conteúdo. Mas o foco não é no conteúdo, o foco é naquela pessoa que está ali para aprender. Já fiquei com vontade de participar do seu curso, né, como iniciante, porque você trouxe dois princípios da andragogia, né, da ciência, de ensinar o adulto a aprender. Um deles é a experiência. Então eu preciso considerar que esse adulto que está lá participando daquela experiência, ele tem uma bagagem. Ele não é uma esponja que eu jogo qualquer coisa e ele vai absorver. Eu preciso respeitar a bagagem que ele tem e ele ainda vai conectar com coisas que aconteceram com ele no passado e isso vai ajudar até ele aprender aquilo que ele veio, né, que ele precisa e chegou agora para aprender. E o outro é a ação. A ação é o que eu estou fazendo aqui vai se conectar. Eu vou conseguir colocar em prática logo mais? Ou eu só vou conseguir fazer isso lá na frente? Ixi, o adulto vai engavetar isso. E acontecia muito isso com a gente, por exemplo, na época do ensino médio. O que eu estou fazendo aqui? Né? Aquelas coisas de... Ah, tudo bem, tinha uma coisa que era passar no vestibular. Mas não era suficiente para nos engajar. Então, a ação significa que eu preciso ver utilidade para isso. Logo mais, como você falou, eu já dou oportunidade para eles colocarem em prática para ver os resultados lá mesmo. Se a gente fica postergando, o adulto perde o interesse. E aí tem essa dificuldade de engajar as pessoas. Se a gente voltar para o básico, que é justamente isso, olhar para a relevância, olhar para a ação, dar autonomia para as pessoas fazerem, deixa as pessoas fazerem as coisas, né? E considerar a experiência, eu acho que já é um bom caminho. Como você falou, às vezes numa discussão eles resolvem muita coisa e a gente estava lá querendo focar no conteúdo ou na gente que conhece muita coisa, só que o caminho não era esse. O caminho estava com eles, né? Eles, às vezes numa turma a gente vai vendo que a turma vai pegando um caminho diferente daquele que a gente desenhou. E tudo bem, porque provavelmente era a necessidade daquela turma. Eu vou acompanhar, eu vou conduzir, mas eu não posso ficar dizendo para o adulto, como se eu fosse mãe dele, que aquilo não pode fazer, né? Então daí eu tiro a autonomia dele, o poder dele decidir o que é importante naquele momento, talvez onde as pessoas se juntam. Então, você já trouxe vários princípios aqui que a gente considera no design. E até, pegando esse último ponto que você mencionou também, eu acho interessante assim, se a pessoa for por um caminho que talvez na sua visão não é o ideal, talvez ela encontre alguma dificuldade pela frente.
E para mim não tem nenhum problema isso, porque essa dificuldade vai gerar aprendizado nela. Porque ela, putz, isso aqui não funcionou. Pô, beleza, vamos conversar então por que isso não funcionou. Vamos tentar entender o que está por trás disso. Isso, enfim, é mais talvez um ponto ali que você nem iria tocar, mas que vai gerar um insight legal na pessoa e que vai fazer parte do caminho dela, né? E talvez até ajude as pessoas que estão em volta, inclusive. Com certeza. Às vezes as dores são compartilhadas. Alguém levanta uma questão que é comum a todo mundo, e aí o treinamento ou a experiência pega um caminho diferente. A gente está falando de grupos, né? Mas pode ser que numa trilha de aprendizagem digital, dentro de uma experiência específica nessa trilha, alguma coisa te chama atenção para uma outra coisa. E daí você vai. E tem se falado muito de aprendizagem autodirigida, que é exatamente isso. Uma coisa que surgiu de um outro ponto, e daí eu tenho recursos, contatos para ir em frente e, de fato, buscar essa aprendizagem, não só por conta própria, mas de maneira autodirigida, buscando o que eu preciso para aprender. Então está muito em alta também essa aprendizagem autodirigida. Uhum. E com essa sua fala agora, eu tive um insight aqui que você me diz, né? Se eu tô ficando doido ou se é mais ou menos por esse caminho mesmo. Mas é assim, aprendizado não se trata só do conteúdo, se trata também do engajamento que a pessoa tem. Se a gente não levar engajamento em conta, é bem provável que em algum momento ela vai abandonar e aquele aprendizado que a gente esperava que ela tivesse, né? Aquele conteúdo que a gente esperava que ela fosse absorver, ela não vai absorver por conta desse desengajamento ali. Então a gente precisa de alguma forma também levar em conta esse engajamento que a pessoa está tendo ali. E assim, se a gente não conseguir manter a atenção da pessoa, e aí quando a gente fala de engajamento, dá para pensar nisso. Manter a atenção faz parte do processo psicológico de aprendizagem. Então, às vezes a gente quer multitarefar. Então, a gente vai para um lugar e fica o tempo todo no celular conversando com uma outra pessoa enquanto a gente está tentando aprender uma outra coisa. Não vai dar, não vai rolar. Por que não rola? Porque eu vou citar uma autora, você citou Aprendendo a Aprender, que é da Barbara Oakley. Ela é bastante famosa na área de aprendizagem. E tem uma também que é a Elaine Bick. Ela diz o seguinte, que o nosso cérebro é como um computador. Se ele estiver desligado, ele não vai funcionar. Isso é claro, né? Para a aprendizagem é a mesma coisa. Se eu não estiver ligada naquilo que está acontecendo, com a minha atenção plena naquilo, não adianta. Não vai dar certo. Então, o engajamento passa por aí, passa pela relevância. E se a gente olhar hoje para essa área de treinamento, Edu, a gente gosta muito de pensar em um treinamento não mais como um evento pontual, mas como um processo. Ou seja, a aprendizagem é um processo, onde eu, como designer, preciso preparar. Então, eu tenho uma etapa, a gente olha para 4 fases, né? Então, eu preciso preparar essas pessoas, preparar a liderança também, para que essa pessoa possa se ausentar. E aí a gente tem a fase do aprendizado, que seria o dia D, por exemplo. Mas eu também preciso criar atividades, coisas que vão acontecer para o depois. Você falou assim, daí eu volto para o meu dia a dia, e daí acontece o quê? Nada? Eu não faço nada, não coloco em prática, né? O que eu faço com tudo isso que eu aprendi? Eu preciso criar oportunidades para essa pessoa também compartilhar com os colegas, colocar em prática, e daí eu preciso reconhecer essa realização. E daí é que, às vezes a gente vai em evento de aprendizagem, aí no final o pessoal dá uma lembrança, né? Uma lembrança, alguma coisa que a gente sai super feliz, às vezes, com chocolate, coisa assim. Mas não é neste dia que a gente deve reconhecer o progresso. O progresso deve ser reconhecido, e a gente está olhando para o ideal, só lá quando eu entrego os resultados daquele aprendizado, depois que eu coloquei em prática, depois que indicadores foram melhorados por meio da minha performance, que agora é melhor. Então, eu acho que é olhar para um processo e não apenas como um evento, eu acho que é um bom caminho também. Uhum. Muito bom. E até puxando um pouquinho essa corda, né? Eu queria entender o que na sua visão, assim, né? O que muda
quando a gente está pensando num processo de aprendizado que vai ser online e de outro presencial? Assim, o que eu devo, enfim, tomar cuidado assim, quando eu vou tratar com cada um deles? Essa pergunta é bem boa e muda bastante coisa. Eu acho que a primeira coisa, que foi o que bateu na gente logo de cara, quando a gente precisou se reinventar com a pandemia, foi que no digital a interação é diferente. Não que não exista interação. Hoje em dia, as plataformas, né, que a gente pode colocar as pessoas juntas, elas são fantásticas, tem todo tipo de interação. Então, a gente precisa considerar que a interação aconteça nos dois ambientes. Mas tem coisas que talvez eu não consiga fazer no digital e vice-versa. Eu falei do risoto, né? Vou voltar lá. Se eu estou fazendo um curso de risotos, eu preciso do presencial. Eu preciso do presencial, a não ser que eu tenha uma câmera virada para mim, daí eu vou fazer o risoto, daí alguém vai ver eu fazendo risoto, vai me oferecer, vai me avaliar, oferecer esse feedback, e é muito mais difícil, né? Então eu falei da metodologia em relação aos tipos de conhecimentos, e aí o formato digital e o presencial também vai pelo mesmo caminho. Tem coisa, nem tudo dá para a gente fazer no presencial, nem tudo dá para a gente fazer no digital, né? E aí vai muito da disponibilidade. Eu gosto muito do digital, Edu. Por quê? Eu não sou contra, apesar de ser psicóloga, gostar do contato humano. Eu acho que o digital, nos dá a oportunidade de estarmos juntos quando a gente não conseguiria, talvez, no presencial. Então, a gente precisa, sim, considerar quais são as possibilidades que eu tenho em relação a determinada ferramenta. Será que eu tenho apenas uma plataforma EAD? O que eu consigo fazer ali? Quais são os recursos que eu tenho disponíveis para que essas pessoas também possam acessar? Então, isso é bastante importante. É uma das perguntas que a gente faz. Onde que isso vai acontecer? Vai acontecer lá no Hotel Fazenda, não sei aonde. Pronto. Eu já tenho um filtro que talvez eu não tenha conexão com a internet, por exemplo. Eu não tenha computadores. Então, daí, dependendo do tipo de conhecimento, lá no Hotel Fazenda rola ou não rola. Então, isso é bastante importante. Essa definição é importante. E, assim, é muito comum quando a gente vai criar trilhas ali de aprendizado, pelo menos, né, que são aquelas que são um pouquinho mais longas e tal, que a gente vai dividir esse conteúdo em diferentes aulas ou diferentes encontros ali, ou talvez até em formatos diferentes, né? Então, talvez ouvir um podcast, talvez ler um livro, talvez assistir uma palestra, alguma coisa assim. A questão é, como que a gente consegue programar de uma forma minimamente otimizada, a separação desse conteúdo no tempo? Assim, como é que a gente espalha para tentar gerar um maior aprendizado, uma maior compreensão ali das pessoas? Você falou da separação, e eu acho que essa é uma das chaves. Então, a gente precisa segmentar, dividir esse conteúdo em pequenos pacotes. Então, eu faço um pouquinho para aprendizagem. A gente tem formações lá na SG e as pessoas perguntam assim, posso fazer tudo de uma vez? Na parte assíncrona, a gente diz, pode, porque aí dá autonomia para a pessoa decidir, mas para a aprendizagem, o melhor é que você faça aos pouquinhos, para que você deixe a sua memória trabalhar também, para que você deixe o cérebro processar isso, codificar. Né? Você falou, às vezes eu não consigo, assim, a gente não, é muita coisa, né? Então é melhor a gente dividir. Tem dois caminhos quando a gente pensa em trilhas, talvez existam mais, tá? Mas os tradicionais são uma trilha de aprendizagem linear, onde eu tenho uma sequência lógica de conteúdos, eles estão encadeados até pela complexidade, eu vou do mais simples, e aí eu vou deixando a coisa mais profunda, mais difícil, ou ela pode ser não linear. Eu posso ter conteúdos com diferentes níveis de complexidade, e quem decide em que momento vai para aquele conteúdo, ou consumir, fazer, experimentar, ou enfim, é o participante, é o profissional, com base na necessidade dele. Então, e aí, precisa, talvez essa seja um desafio para todos nós, pensando
que as pessoas hoje não têm tempo. Precisa ser simples. Simples, qualquer que seja o caminho, linear ou também aquele não linear. Precisa ser simples. Simples, visual, algo que seja gostoso da pessoa consumir ou aprender, conectado com a prática. Então, se tiver alguma coisa ali que vai me ajudar no dia seguinte para o meu trabalho, daí eu ganhei. Me ganhou, porque eu consigo usar aquilo para uma outra coisa. Então, talvez esse seja um caminho, né? Pensando no público. E aí, de novo, o público está no centro. Edu, se eu tenho, por exemplo, adolescentes, eu vou por um caminho. Eu identifico, eu preciso conhecer essa persona. O que eles gostam? Qual que é a vibe desse pessoal? Quais são as dores dessas pessoas? Eu preciso escutá-los antes de partir para qualquer tipo de formato. Se eu tenho os líderes, os tech leaders, talvez seja um outro caminho. Eu preciso entender um pouco, eu preciso entender muito do dia a dia dessas pessoas. Porque quanto mais eu me aproximo, melhor eu consigo atender a necessidade. Se ficar muito descolado, aí a gente já pensa, mas isso não tem nada a ver comigo. Não vou fazer outra coisa. Precisa ser alguma coisa relevante, né? Para que eu tenha disposição para me dedicar àquilo. Né? Então, acho que a disposição do adulto é importante e a gente precisa considerar isso na trilha, né? Trazendo coisas interessantes, relevantes, mais curtas. A gente percebe que vídeos são mais populares do que grandes leituras. Por quê? Porque daí a gente consegue rápido, a gente consegue acelerar. Talvez alguém veja o nosso vídeo aqui, acelera, e tudo bem, não tem problema. A gente aprende como acha melhor. Então precisa dar esse tipo de variação e escolha dentro de uma trilha. Variar metodologias é bem importante. Daí eu acho que abrange a tua pergunta. Bem legal, bem legal. E quando você mencionou ali, né, no começo da sua resposta sobre a importância de também espaçar isso no tempo ali, né, aprender aos pouquinhos, assim, isso me lembra das vezes que eu tentei aprender muita coisa ao mesmo tempo e claramente não funciona. Ou a gente consegue pegar pouquíssimo daquilo, ou a gente fica sobrecarregado e acaba desistindo, que também é um cenário muito ruim, né? E acho muito interessante, né, assim, como o cérebro funciona. Até lá no próprio treinamento, né, no curso lá da Bárbara, né, Bárbara Oakley, Aprendendo a Aprender, se eu não me engano, eles falam isso também, né, que o cérebro, ele é como se fosse... Deixa eu tentar pegar uma analogia legal aqui. É igual quando você tem, assim, você tá andando, sei lá, tem um parque e as pessoas andam ali na grama. Você tem um local onde quase ninguém anda, a grama normalmente é mais alta ali, tal, mais densa, alguma coisa assim. Mas se tem um local que todo mundo passa por ali, a grama ela vai ser mais ralinha. E no cérebro é como se fosse alguma coisa por aí. Então, conforme a gente vai praticando aquilo, vai treinando, sabe? Aos pouquinhos, ao longo do tempo, ele meio que vai marcando ali e o cérebro entende. Cara, acho que é importante eu criar uma sinapse aqui para facilitar a pessoa a capturar essa informação. Então, é ali que o aprendizado aparece. É nessa constância e não na intensidade necessariamente que a pessoa está colocando ali. Então, acho que ter essa ideia de que aprender aos pouquinhos é interessante, é muito legal. E isso me lembra também, uma vez que eu decidi aprender uma nova tecnologia ali, que na época, era bem interessante, assim, estava animado, eu estudava e não entrava na minha cabeça. Para mim não fazia sentido aquilo. E eu passei, se eu não me engano, uns 3 ou 4 meses, assim, estudando aquilo sem entender praticamente nada, assim, de como funcionava. Até que, de repente, assim, de um dia para o outro, deu um estalo assim, cara, não, peraí. Eu acho que entendi. E quando eu entendi, eu meio que entendi praticamente tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? Então, assim, meio que a forma como eu interpreto isso, eu não sei se é a interpretação certa, mas é que eu tava até entendendo, entre aspas, pelo menos meu subconsciente ele tava entendendo, talvez ele só não estivesse conectando aquilo tudo. E deu um estalo ali, alguma coisa que eu vi que conectou tudo e tudo passou a fazer sentido a partir dali. Então, às vezes, a gente tem essa sensação de que a gente não tá aprendendo e tal,
mas, na minha visão, vale a pena continuar tentando, porque em algum momento aquilo vai fazer sentido, sabe? Aquilo, por mais que a gente tenha a sensação de que não. Então, acho que é algo interessante assim, para trazer, talvez para muito mais para uma questão pessoal, mais nesse caso, do que necessariamente para algo em grupo assim, onde a gente naturalmente vai estar muito mais disposto a ajudar as pessoas. Mas, enfim, acho que como treinadores, a gente também tem que pensar em como que a gente consegue se engajar ali no que a gente está fazendo. Não, o seu comentário, o seu exemplo é bastante comum, né? Às vezes a gente fica batendo cabeça e não consegue entender. Tem uma etapa desse processo psicológico que é de ensaios e codificação, que é justamente quando cai a ficha. Quando cai a ficha, a gente precisa ensaiar. Talvez o teu exemplo, né, que você citou, caiba, por exemplo, também para quando a gente tira a carteira de habilitação. Caramba, aquele começo todo sistemático, robotizado, aquilo são ensaios. A gente está codificando tudo aquilo para tentar automatizar. Só vai acontecer o aprendizado que você citou no começo, que é praticar a recuperação do aprendizado, quando eu repetir. Então, sim, aprendizado também vem pela repetição. Eu preciso dirigir, até que eu me torne uma boa motorista, com boas habilidades, e daí talvez eu vá para uma nova habilidade, seria pegar uma estrada de noite, por exemplo. Daí eu já tenho o básico, daí eu vou mais um nível e coloco mais um critério, e vou cada vez mais aprendendo, mas eu vou sempre recuperar aquele básico, aquele primeiro aprendizado que eu tive lá na autoescola, mas eu precisei praticar. Então precisa praticar, não adianta. Né? Mesmo que a gente tenha entendido, precisa praticar. Se a gente está falando da aquisição de um novo conhecimento, de uma nova habilidade, eu preciso ter o tempo do ensaio, da prática, e daí entra também essa importância de ter um espaço para a gente colocar isso em prática, seja na organização, seja na nossa vida pessoal, enfim, precisa colocar em prática, né? O andar de bicicleta não acontece numa única vez, né? Importante, importante. E mudando um pouquinho assim o foco da nossa conversa, né, eu queria entender assim de você, dos treinamentos que você já participou, que você já viu, né, por aí, de maneira geral, quais são os erros mais comuns ali? E até abrindo um parênteses aqui, né, antes de te dar a palavra, por que eu estou perguntando isso? Porque provavelmente esses erros comuns também vão ser cometidos por pessoas que talvez que estejam ouvindo, assistindo a gente, quando tentarem passar algum conhecimento ali para o pessoal da equipe. Né? Então eu queria entender, assim, na tua visão, quais são esses erros mais comuns. Eu acho que a gente já falou vários aqui, mas talvez os mais frequentes que você percebeu. E como que talvez a gente poderia contornar esses problemas, caso a gente já não tenha respondido aqui? Olha, boa a sua pergunta. Até anotei aqui para depois pensar com mais profundidade. Isso pode ser interessante lá, pensando na consultoria, né? Eu acho que eu acho que o principal erro, para começar, talvez seja focar muito no conteúdo e menos nas pessoas. Então eu estou tão psíquica com conteúdo que eu esqueço de olhar no olho de quem está lá. Eu deixo passar uma pergunta importante, porque eu tô lá de olho no relógio, já vi que o tempo vai estourar, ou enfim. Esse é um ponto. Então, focar no conteúdo, não nas pessoas, talvez seja um dos pontos. Tá? Mais um erro comum, querer controlar demais, Edu. Eu acho que controlar as pessoas era muito comum, né? E, eu tô na área há 6 anos, não é muito tempo. No começo da gente dizia assim, pessoal, desliguem os celulares, vocês não podem usar o celular, ou tomar o celular das pessoas. Dizer, olha, aqui tá todo mundo focado, a gente vai recolher os celulares. Não, porque daí eu desengajo o adulto. Quando eu tiro o poder de decisão dele, eu desengajo. E aí a gente volta de novo. Então, o que eu faço para engajar? Eu posso incluir o celular, coisas que ele pode fazer usando o celular, uma pesquisa, algo que ele vai participar, uma atividade gamificada, por exemplo, que ele vai usar o celular para participar.
Então, o excesso de controle pode fazer também com que eu acabe errando durante o desenho da experiência e também na facilitação. Se eu puder dividir, talvez indo para a facilitação da aprendizagem, na condução de uma atividade, é perder a minha atenção plena no momento presente. Isso talvez seja um ponto da gente pensar em mil coisas e se desconectar do grupo. Então, daí eu perco a oportunidade de ouvir, de conduzir, de mediar, de fazer uma conexão com alguma coisa do dia a dia dessas pessoas, de ajudar na resolução de algum problema que eles estão trazendo ali, que seja importante para eles. Então, um erro comum é distração do próprio facilitador, eu acho que do próprio facilitador. O designer não, porque se a gente dividir, o designer de aprendizagem faz esse desenho e ele entrega para alguém implementar. Então, acho que o excesso de controle, que eu já comentei, perdeu o foco no participante e não do participante ir para o conteúdo. E eu acho que ficar nervoso com as coisas, Edu, porque o mais importante é a gente saber que vai dar ruim. Gerir desafios é importante, no sentido de que pode ser que eu tenha um conflito entre as pessoas, pode ser que eu chegue lá toda plena e aí não está funcionando o data show, né? E aí, então, quando eu estou com foco nas pessoas e não no meu conteúdo, se der pau nos meus slides, eu toco. Então, eu preciso me preparar. Talvez um erro seja colocar o foco muito em mim, o quanto eu sei, e de novo, esquecer das pessoas. Aí eu perco meu slide, eu não consigo tocar. Porque eu estava tão ali segura no meu apoio e que aquilo se transformou numa coisa importante, né? Então acho que esses são alguns erros. Talvez se eu ficar aqui pensando, pego outros também. Mas acho que esses são os principais. E quando você comentou sobre as coisas darem errado ali, isso me lembra uma atividade, uma vez que eu conduzi, né, eu facilitei numa empresa que eu trabalhei. Não era uma atividade de aprendizagem em si, ou das pessoas aprenderem, era muito mais para a gente coletar feedback em relação ao produto e tal, para a gente poder priorizar melhorias, esse tipo de coisa. E eu sentei com um colega na época, a gente desenhou toda a atividade, como é que funcionaria, as etapas ali e tal. Só que teve uma etapa que levou muito mais tempo do que a gente imaginava. E a gente teve que decidir na hora, o que a gente faz agora que a gente tem pouquinho tempo para fazer esse tantão aqui que está faltando ainda. A gente cortou uma parte ali, uma etapa, e foi direto para o final e acabou funcionando muito bem, mesmo assim, sabe? Então, assim, na minha visão, pelo menos, né, na época, a gente manteve o foco ali em onde a gente exatamente quer chegar com isso aqui. Não, a gente quer chegar com vamos dizer assim, feedback do pessoal, ter uma priorização inicial, pelo menos, para a gente, enfim, dar para a pessoa responsável para isso tocar daí para frente. Então, beleza, então vamos focar nessa parte aqui no final e tá tudo certo. Então, as pessoas não sabem que a gente combinou um negócio lá atrás e não vai cumprir aqui, sabe? O importante é o resultado o final ali, a gente conduzindo, aproveitar o que aconteceu para tentar distrair o melhor resultado possível. E acontece, a gente tem que estar minimamente preparado para problemas ali. Então não é para necessariamente dar bronca nas pessoas e, sabe, chamar todo mundo, porque, não, tá todo mundo conversando, não, pera aí, pessoal, o tempo tá acabando, tá, tipo, talvez não seja assim, sabe? Então acho que ser um pouco mais leve com isso é interessante. E não que seja fácil, assim, para uma pessoa facilitadora, não que seja fácil, mas faz parte ali e talvez com um pouco de experiência a pessoa vai pegando um pouco isso. E eu queria até aproveitar esse tema aqui que a gente caiu, né, de facilitação, entender, assim, no seu ponto de vista, quais são as principais dicas sobre facilitação que você pode dar para uma pessoa que talvez esteja começando ali a facilitar algum treinamento, alguma atividade ali, que a pessoa está conduzindo talvez com a equipe ou com algumas pessoas na empresa e tal. O que essa pessoa precisa saber, assim, logo no começo para ela mandar minimamente bem? Edu, eu acho que você levantou a bola, então eu vou cortar. Porque você falou, a gente estava preparado. A gente só consegue mudar rumo e tomar uma decisão de última hora, como aconteceu no seu caso e do seu colega, quando a gente está preparado e sabe o que vai acontecer. Então a gente estudou, fez a nossa lição de casa. Qualquer coisa que saia daquele planejado, eu consigo
gerir o desafio, eu consigo contornar aquilo e daí eu consigo encerrar. Consigo ir até o final, mantendo o meu equilíbrio emocional, sem passar nervoso. Né? E o grupo às vezes nem percebe. Então, talvez a minha primeira dica seja: prepare-se. Por melhor comunicador que você seja, às vezes tem gente que tem muita facilidade na oratória, na comunicação. Tem gente que você fala, eu poderia passar horas ouvindo essa pessoa. Para facilitar a aprendizagem, prepare-se. Vai preparado, conheça o público, né? Planeja o tempo, qual que é o objetivo dessa sessão, quais são os exemplos e as analogias que se conectam com essas pessoas. Prepare-se, porque se algo der errado, você consegue gerir um desafio, que talvez seja mais uma dica. Se prepara, porque o desafio vai acontecer. Pode vir do participante, pode vir da sala, pode vir de um mal-estar seu em algum momento. Isso pode acontecer, e acontece mesmo. Então, eu acho que o preparo ajuda na gestão do desafio e, de novo, como assim, como no design, a gente sempre desenha com o participante no centro do processo, para facilitação é a mesma coisa. Então, ouça as pessoas, crie um ambiente favorável para que elas possam aprender e considere aí nessa sessão muita atividade. Quando no final de uma sessão de aprendizagem, eu tenho a percepção de que eu falei mais do que as pessoas, me liga uma luz amarela, assim, tô falando demais, sabe? Tô querendo palestrar. E não que a palestra seja ruim, ela tem o seu objetivo de inspirar e tal. Mas se a gente está falando de aprendizagem, de prática e melhoria de performance, o protagonismo precisa ser dessa turma, dessa pessoa, e não de alguém que está lá facilitando lindamente, porque adora falar. Então, eu acho que esse é um bom termômetro para os comunicadores natos na facilitação. Boa, muito bom. Excelentes pontos. Daí eu queria abrir esse espaço aqui no final para você passar sua mensagem final para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente. Para você fazer seu jabá também, fica à vontade. Eu não vou fazer jabá, não, mas eu adorei o convite. E o que eu vou pedir para a turma, para o pessoal que está assistindo, né, que vai assistir ou ouvir, é comentar. Comenta, pergunta, traz insights, críticas, coisas assim, que eu acho que eu também me coloco na posição de aprendiz, né, desse processo e do que se conecta, isso que a gente conversou aqui, e aí, Edu, vou propor uma atividade para quem está ouvindo a gente, porque só ouvir o podcast ou assistir o vídeo da gente conversando não é suficiente para o aprendizado. Então, vou deixar uma pergunta final. Como é que isso que você assistiu aqui e ouviu se conecta com a sua vida, com o seu dia a dia, com o seu trabalho? Então, essa é a minha mensagem final. E vou deixar o meu contato, a gente já tem contato, né? Então, quem ficar à vontade, me chamar no LinkedIn para conectar. Eu adoro essas conexões e coisas diferentes. Acho que é isso. Muito bom, muito obrigado de novo por você ter aceitado o convite. Foi muito legal o papo aqui. Um abraço e a gente se vê por aí.